E segundo, você realmente diria qual livro tem valor. Por que que isso importa? Porque se você vai fazer a avaliação de um programa de pós-graduação, avaliação significa verificar o valor. Na hora que você diz, eu avalio o livro conforme o número de páginas, conforme a capa, conforme isso, aquilo, acabou. Não existe, esse livro vai ser desvalorizado. Ao passo que nas áreas exatas e biológicas, não sei quantos sabem disso, você tem algo que chama-se fator de impacto. O fator de impacto é uma coisa muito interessante. Basicamente é o seguinte, você pega a revista, vamos pegar a Revista Brasileira de História, pegar uma revista clássica nossa. Você vê quantas vezes a Revista Brasileira de História foi citada em outros periódicos que fazem parte de um corpus de qualidade no ano de 2018. Você vai poder, agora, nesse momento, você pode fazer 2017. 2018, você não teria ainda todo o material. Você vê quantas vezes houve citações. Você pega esse número de citações e você faz uma conta. Você pega quantos artigos saíram em 2018 na RBH e quantas foram citações. Então, saíram 20 artigos, houve uma citação. Eu divido uma citação por 20 artigos. Ou seja, a chance de um artigo ser citado é de 5%, ou de 0,05. O fator de impacto é 0,05. Os fatores de impacto são baixos. Dificilmente você tem um fator de impacto muito elevado. Lancet, Nature e Science, que são campeãs, são as únicas que conseguem passar de 20, 30 de fator de impacto. Ou seja, os artigos lá publicados são bastante citados. Eu não vou saber se foi um artigo meu, de você, dele, dela, que foi citado. O importante significa o seguinte, essa revista, você publicando nela, não só você vai ser lida, como também o seu artigo tem maior chance de influenciar a produção de novos textos, novos artigos. E isso permite uma avaliação bastante válido para as ciências exatas, desde, claro, que você respeite as especificidades, saiba que matemática e taxonomia vão ter fatores de impacto baixíssimos, muito baixos, outros vão ter fatores altos, você não pode comparar cebolas com laranjas, são áreas diferentes, mas é algo que permite, nas áreas de periódicos, você ter uma avaliação. Agora, são duas áreas, nós somos abissalmente diferentes. É muito diferente isso tudo. Uns anos atrás, a professora Imaculata Vassalo, da ECA da USP, fez uma avaliação, examinou as dissertações e teses defendidas num período na área de comunicações do Brasil como um todo e pegou quais professores brasileiros estavam mais avaliados. Ela fez uma lista, mais citados. Fez uma lista preciosa, mas desse corpus. Então, são coisas que são interessantes, mas que indicam que são duas culturas radicalmente diferentes, como disse o Snow, faz mais de 50 anos. Tem a cultura da ciência e tem a cultura das humanas. Na cultura das ciências, eu tenho periódico, que é em inglês, e que usa um vocabulário curto, pequeno. Com 400 a 1.000 palavras, você faz um artigo. Você não precisa de uma sintaxe rica. Quando você vai escrever um livro, se você for usar 400 a 1.000 palavras, esquece. Isso dá para alguns livros, mas dificilmente um livro acadêmico, dificilmente a Edunesp editará um livro que tem um vocabulário só de 400, 500 ou 1.000 palavras. Vai provavelmente ser um vocabulário mais rico. Você tem uma sintaxe mais rica. Por isso que é tão difícil traduzir também. Você pensa que é fácil publicar um livro desse fora? Não é fácil. Você vai precisar de uma tradução que leve em conta toda essa complexidade. Então, são dois mundos pelos quais se transmite o conhecimento. Conhecimento científico rigoroso das ciências exatas e biológicas passa por uma via. O conhecimento científico rigoroso das ciências humanas passa por um caminho totalmente diferente. Nós podemos também falar outras coisas, dizer que o que nós estudamos muitas vezes tem mais interesse para o próprio Brasil, porque a gente estuda muita coisa de literatura brasileira, história brasileira, antropologia brasileira. É um argumento que eu acho um pouquinho mais fraco, porque eu acho que nós não tem nada nos impede de fazer antropologia de outros países. Quer dizer, na verdade, essa é uma ideia do Paul Rabinow, um antropólogo importante, falou uns 20 anos atrás, por que os antropólogos brasileiros só pegam o Brasil? Por que eles não vão fazer antropologia fora? Quer dizer, por que tanta autoconcentração? Tem razão, deveríamos fazer mais. Mas o grande ponto é muito difícil, toda essa questão da escrita, você passar para fora. E, no entanto, com isso tudo, a gente tem um conhecimento de qualidade que é produzido.
conhecimento de qualidade produzido por várias editoras, algumas editoras privadas, outras editoras universitárias. Vou aproveitar que o Gésio está aqui e pegar uma ideia antiga, que eu levantei para o presidente do CNPq faz tempo, eu não tenho receio de falar a idade. Foi nos anos 90, era o Tundizi, eu propus para ele que fizesse alguma coisa que podia chamar Amazônia.com. O Amazônia.com seria você ter uma loja virtual, na época não havia loja virtual, então, uma loja, um site, talvez, que você juntasse toda a publicação de todas as editoras universitárias e de nível científico do Brasil. A gente ainda não tem isso. Quer dizer, se nós queremos saber o que as editoras universitárias estão fazendo, nós temos que ir de editora em editora. Eu acho que estava mais na hora, Gésio, de fazer pegar todas as editoras e fazer, cada um mantém sua página, cada um mantém seu arquivo, mas tentar totalizar até com uma forma de cooperação entre si. Oi? Da BEU? Ah, que bom. Mas eu não sabia disso. Então, lamento, a ignorância é minha, então. Mas é uma coisa boa, uma coisa importante ser feita. Por quê? Porque as editoras universitárias respondem cada vez mais por publicação de qualidade. E é pena, porque quando você vai nas grandes livrarias, não são os que têm mais destaque. Os que têm mais destaque são comerciais. Agora a gente está com uma crise. As duas mega livrarias entraram numa crise terrível, que está repercutindo no mercado inteiro. É outra história que não cabe aqui. Mas, de qualquer forma, primeira coisa importante do livro é o livro trazer toda essa a transmissão do conhecimento científico das humanidades, das ciências humanas, ciências sociais, etc. A transmissão científica nossa passa muito pelo livro. Temos revistas boas de humanas, mas ninguém dificilmente, não sei se alguma área de humanas já fez o periódico passar na frente do livro. O periódico tem suas vantagens, não há a menor dúvida. Você pode publicar um artigo mais curto, você pode fazer uma coisa mais densa, ele pode ser mais rápido, etc. Mas é uma área que ainda valoriza muito o livro. E com isso chegou um problema do livro, que é um problema muito sério. Na verdade, um problema do livro do professor universitário, do livro escrito por professor universitário. É muito difícil, depois de alguém fazer o doutorado, a pessoa conseguir fazer um livro inteiro. É muito difícil. Porque você começa a trabalhar on demand. Você começa a ter uma demanda constante de ir a congressos, escrever sobre isso, sobre aquilo. Você vai a um congresso, depois pedem para você o texto, você escreve, às vezes você se repete de um texto para outro. Você publica isso. Agora, você, depois do doutorado, ter 3, 4 anos que diz, vou tratar um único tema, isso exige muita força de vontade e uma capacidade de dizer não absolutamente gigantesca. Quem me chamou a atenção para isso foi um professor venezuelano. Foi o primeiro titular da cátedra Simão Bolívar, em Cambridge, Luiz Castro Leiva, já falecido. E o Luiz me disse que ele tinha convidado um amigo de Cambridge para um congresso. O Luiz tinha ideias ótimas de filosofia política em Caracas, e o outro falou, olha, você vai me entender, você é meu amigo, mas eu estou me dedicando a fazer a minha obra. E, para fazer a minha obra, eu tenho que evitar qualquer coisa que me afaste dela. Então, estou recusando tudo, o que é um tormento. Você recusa para amigo, você recusa para pessoas que você já convidou, você recusa para todo mundo, mas você está tentando fazer essa obra. Isso é dificílimo para o professor universitário, o que implica que alguma coisa está um pouco errada aí. De alguma forma, nós vamos precisar mudar isso, porque ou nós vamos publicar muitos papers, talvez em termos de 1 ou 2 por ano, seja um número bom de papers sérios, sólidos, para publicar em periódicos ou em livros coletivos bons, ou nós vamos fazer um monte dessas coisas, ou nós vamos conseguir organizar numa direção só. Esse é um desafio gigantesco hoje para a universidade na área de humanas. Mas, sem me desviar muito do assunto, a primeira família de livros que são importantes são os livros nossos, os livros típicos de uma editora universitária. A segunda família importante são os livros que eu chamaria, correndo o risco de deixar muita coisa de fora, os livros de educação sentimental. Eu creio que uma parte substancial do romance e da poesia, da ficção e da poesia, de alguma forma, consiste em dar a palavra ao inominado.
Quer dizer, como que nós descobrimos certos sentimentos, certas sensações, o que elas significam. E eu gosto especialmente de um livro hoje esquecido, tanto que eu nem consigo lembrar o nome também, era um nome muito difícil de um autor polonês, que é o Madre Joana dos Anjos. Não sei, alguém leu, ouviu o filme Madre Joana dos Anjos? Gésio, quem mais? Bom, eu acho que é um livro, é um filme fabuloso, é um grande livro. O que nós temos? É uma história baseada num fato real que ocorreu na França, mas que é transposto para a Polônia. Num convento, as freiras, inclusive a Madre Superiora, estão tomadas pelo demônio. E um padre é encaminhado, um padre exorcista, para conseguir tirá-las da possessão, porque justamente a abadesa, a Madre Superiora, é Madre Joana dos Anjos. E à medida que a história transcorre, é uma história muito rica, tem um diálogo espantoso dele com um rabino da região, que no filme tem um efeito fantástico, porque eles parecem ter a mesma fisionomia, mas ao longo dessa história, o padre vai se convencendo de que ele e ela estão possuídos pelo demônio. E que para a Madre Joana dos Anjos, não, de que ela está possuída mesmo pelo demônio. E que para a Madre Joana dos Anjos se tornar uma santa, que é o que ele de todo o coração deseja que ela se torne, ele precisa atrair sobre si todos os demônios que estão nela, trazer para si todos os demônios. Ele comete uma ação horrível com essa finalidade, que eu não vou contar para não dar um efeito de spoiler, mas maior do que eu já dei. E aí o interessante é a entrevista do autor, o cineasta, o realizador, filme dos anos 60. Ele diz, pois é, o que ele e ela não conseguem perceber é que estão apaixonados. Eles não conseguem perceber que é amor. Não existe no vocabulário de um padre e de uma freira educados para o clero, desde muito cedo, não havia como traduzir esse sentimento. Como traduzir, talvez eu possa dizer, essas sensações, dar o nome de um sentimento a essas sensações. Por isso que é o inominado. Por isso que se trata de dar nome. Se você desse o nome amor, os dois se amam, coisa obviamente proibida para dois membros do clero católico, mas se você desse esse nome, você teria talvez outra saída no livro. Ou vamos pegar um episódio interessante da Irlanda pós-independência, quando a Irlanda, país extremamente católico, sofrido depois de séculos de opressão protestante, britânica, ignóbil, quando a Irlanda se torna independente, ela radicaliza no catolicismo. E uma das coisas, duas coisas que ficam claras é: não existe nenhuma menção durante décadas na cultura irlandesa a possibilidade de alguém ser homossexual. Isso é totalmente omitido. Um dos maiores heróis da Irlanda, Sir Roger Casement, que, por sinal, é o personagem principal do livro do Vargas Llosa, O Sonho do Celta, e que, além disso, foi cônsul britânico em Santos, e, além disso, é um homem que fez um trabalho fabuloso de denúncia dos crimes do rei da Bélgica no Congo. Roger Casement, que é enforcado pelos ingleses por ter se rebelado em favor da Irlanda, quando saem os diários homossexuais dele, a Irlanda nega, diz que isso é uma tentativa de difamar seu grande herói. E aí o que acontece? O irlandês, durante décadas, o menino irlandês, o moço irlandês, que olha uma moça bonita e não sente absolutamente nada diante dela, nada, ele pensa que ele tem o quê? A vocação sacerdotal. O fato de que ele não sinta nada, não sinta uma ereção na frente de uma mulher bonita, e eventualmente sinta uma ereção na frente de um homem, isso não é traduzido para ele como sem desejo sexual por um homem. É traduzido como vocação para o sacerdócio. O que leva muitos homossexuais inconscientes de o serem ao clero, a darem aula para crianças pequenas. E depois há algumas consequências bastante negativas em função disso. Quer dizer, você não nominar o sentimento é muito grave. Então, esse é um ponto muito importante de toda uma vasta parte da literatura, papel que é um pouco hoje assumido pelo cinema também. Educação sentimental, educação amorosa, por exemplo. Stendhal, Proust, Flaubert, são alguns grandes escritores que têm isso. Ou o Amar, Verbo e Transitivo, do Mário de Andrade. Você tem toda uma pequena biblioteca, ou talvez uma grande biblioteca, que ela o que faz? Ela traduz o dado bruto da vida em algo humano. Ela transforma a vida de uma coisa puramente bruta, sensações,
reações quase físicas em sentimentos, em humanização, em compreensão, em dificuldades também. Porque não é uma coisa, talvez não seja espontâneo, natural você perceber a linguagem do amor. Talvez você possa sentir alguma coisa sem a linguagem, mas você vai precisar ter essa linguagem para isso. E essa é uma parte importantíssima do livro. Então, eu estou focando em 2 pontos principais do livro. Um ponto é o ponto da comunicação científica, mais na área de humanas. Outro ponto é como que o livro permite ampliar nossa visão, nosso conhecimento da humanidade. Então, eu frisei a parte amorosa, mas não há por que frisá-la apenas. Pegar um autor, que é um dos meus autores prediletos, eu gosto muito de romance policial, parece que é uma característica da filosofia, a gente gosta de romance policial. Então, ilustres colegas gostam. Então, mas, por exemplo, eu gosto muito do John le Carré. E o John le Carré é um escritor de romances policiais que geralmente terminam de maneira frustrante. Vocês pegam, por exemplo, Sherlock Holmes. As histórias de Sherlock Holmes terminam geralmente com sucesso. Ele desvenda o crime, o criminoso é punido, os inocentes são salvos. Peguem a Agatha Christie, também bem parecido. Histórias de sucesso. Le Carré é um desastre. É realmente um desastre. O herói principal dele, George Smiley, é um homem frustrado, traído pela mulher, sempre fracassado nas coisas. Mas não só isso, as outras coisas são fracassadas. Peguem aquele que o brasileiro filmou, O Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles. É um belíssimo filme e um livro belíssimo. Vocês pegam, é uma história tristíssima. Vocês pegam essas coisas tristes. Peguem A Casa da Rússia, com Sean Connery e Michelle Pfeiffer, que tem um happy end para alguns e um very unhappy end para outros. Então nós temos o que é muito interessante nesse tipo de literatura? Uma compreensão das dificuldades do mundo. Quer dizer, nesse sentido, eu prefiro, por exemplo, apesar de eu gostar muito de Sherlock, de Agatha Christie, ter lido tudo dos dois, e da Agatha não é pouca coisa, são quase 100 livros, apesar disso,